Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciência dessa semana. E na nossa aula de hoje nós vamos começar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na semana anterior, que foram as fichinhas das páginas 91 e 92. E aí, vocês fizeram? Vamos acompanhar agora essa correção? Vamos lá? Então, turminha, vamos iniciar aí pela correção dessa ficha de atividades, tá certo? Olha só, a primeira questão, ele pede para a gente utilizar as primeiras letras dos nomes das doenças listadas para relacioná-las com as respectivas informações. Então, botulismo com B, cólera C, tuberculose TU, pneumonia usa o P só, leptospirose o L, hanseníase o H, meningite o M e tétano TE. Tá? E aí a gente vai ler essas informações aqui e vamos colocar as letras correspondentes a cada uma dessas doenças. Então, primeira, doença causada pelo Streptococcus pneumoniae. Então, os bronquíolos ficam inflamados. Que doença é essa, gente? A pneumonia, não é? Então, a letra P. Toxina da bactéria presente no solo ou em objetos enferrujados. Entra no corpo por meio de ferimentos na pele. Então, aí eu tenho o tétano, não é? Então, TE. A ingestão da bactéria ocorre por meio de água e de alimentos contaminados com as fezes de uma pessoa doente, como as fezes de uma pessoa doente. E aí, vai ser o que, gente? A cólera, não é? Letra C. Sintomas como eliminação de catarro com sangue são comuns nos doentes. Então, eu tenho aí a tuberculose. TU a gente vai colocar. A bactéria ataca os nervos e a pessoa perde a sensibilidade, sente formigamento e apresenta manchas e caroços no corpo. Então, essa doença é a hanseníase, né, gente? A gente vai colocar a letra H. É uma inflamação que ocorre nas três membranas que reveste e protege estruturas do sistema nervoso. Então, essa doença é a meningite. Vamos para as próximas aqui de baixo. Temos agora, essa doença está relacionada à eliminação de urina pelos ratos em água de enchentes. Então, aí eu tenho a leptospirose, não é? Essa doença ocorre quando a toxina da bactéria é ingerida com alimentos mal acondicionados em suas embalagens. Então, aí eu tenho o botulismo. Próxima questão, ele pede para a gente observar as imagens e assinalar a alternativa que responde corretamente a pergunta referentes a ela. Vamos lá. Deixar a janela aberta quando há um grupo de pessoas em uma sala previne a transmissão de quais bacterioses? E aí? Quais são as bacterioses que são prevenidas quando a gente deixa a janela da nossa sala aberta? E aí, eu previno o botulismo, a cólera e a pneumonia? Eu previno a tuberculose, a leptospirose e o tétano? Eu previno a meningite, a hanseníase e a cólera? Ou eu previno a pneumonia, a tuberculose e a meningite? Pneumonia, tuberculose e meningite, não é, gente? Deixa o ambiente mais arejado. Então, isso é bom para evitar esses tipos de doenças. Embaixo ele pergunta, olha só, lavar bem os alimentos previne a transmissão de qual bacteriose? Então, vamos agora para as bacterioses. Quais são? Qual é, na verdade, que previne quando a gente lava bem os alimentos? Tuberculose, cólera, pneumonia, meningite, tétano, vai ser qual? A cólera, né, gente? Então, a cólera, ela tem a ver com os alimentos bem higienizados. E analisa a correção dessa ficha, tá? Então, turminha, agora que nós já realizamos a correção dessa ficha de atividades, eu convido vocês a abrirem as próximas fichas aí, ó, na página 93, 94, 95 e 96, nós vamos fazer agora. Então, a tia vai explicar essas questões para vocês fazerem, tá? A primeira questão, por exemplo, aí, vocês vão responder as perguntas da letra A até a letra F com os nomes de algumas doenças, tá? E vão colocar nesses espaços vazios. Em seguida, vocês vão colocá-los com a letra bastão na cruzadinha. Então, lembre os dois tipos de formatos de letras que eu vou utilizar aí, tá bom? Já na segunda questão, vocês vão observar o ciclo de uma doença que está aqui, apresentando aqui abaixo. E depois vocês vão escrever qual é o nome dessa doença. Então, por meio desse esquema, vamos lembrar lá
qual o nome da doença, explica o que você entende pelo ciclo dessa doença e cite nomes das partes do corpo em que o organismo age e o nome do causador e do transmissor, ou seja, o vetor dessa doença, tá? Então, leiam a pergunta pausadamente para vocês irem entendendo o que a questão está pedindo. E na terceira questão, vocês vão citar 3 ações para prevenir as protozoárias transmitidas por insetos, tá? Em seguida, vocês vão para a próxima ficha. Não esqueçam de colocar o nome de vocês e a data de hoje, tá certo, gente? Então, ele pede para a gente observar essa imagem aqui, né, vista da janela de um ônibus, e responder essas perguntas aí da letra A, B. E já na segunda questão, ele também traz aí uma seção de quadrinhos, bem interessante para vocês observarem essa imagem e então responder. Qual doença transmitida por micro-organismo ele tinha? Então, vocês vão ler aqui o enunciado, observar o que foi que aconteceu nos quadrinhos e responder, tá certo? Então, pause agora essa videoaula e em seguida vocês dão play para tirar as dúvidas e acompanhar a correção. Vamos lá? E aí, turminha, tentaram fazer sozinhos as fichinhas que a tia pediu? Então, vamos lá fazer a correção, tá bom? A primeira pergunta, a primeira questão, na verdade, como a tia explicou anteriormente, vocês vão responder essas perguntas, copiá-las aqui com letra cursiva e na cruzadinha vocês vão escrever com letra bastão, tá? Então, vamos lá. Letra A. Eu vou fazer todas na cruzadinha para vocês terem noção mais ou menos de como é que vai ficar. Qual é o nome da protozoose causada pelas amebas? Qual é o nome? Amebíase, não é, gente? Amebíase. Então, vocês vão escrever amebíase aqui, ó, na vertical. Qual é o nome da protozoose causada pelas giardias? A giardíase, não é, gente? A gente não estudou? Letra B, então aqui vai ser giardíase. Letra C. Qual é o nome da protozoose que pode ser transmitida pelas fezes de gatos contaminados? Vai ser a toxoplasmose, letra C, aqui embaixo. Letra D. Qual é o nome da protozoose transmitida pelas fezes de um inseto barbeiro? Doença de Chagas. Então, aqui você escreve doença, o D já está aqui, Chagas. Letra E. Qual é o nome da protozoose transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles? Então, que doença é essa, gente? A letra E vocês vão preencher com malária. Malária. Letra F. Qual é o nome da protozoose transmitida pela picada do mosquito palha? Então, o mosquito palha, ele transmite qual doença? A leishmaniose, não é? Então, a gente vai colocar aqui na letra F, leishmaniose. Observar esse ciclo e responder aqui na letra A qual é o nome dessa doença, gente. Então, qual é a doença que o mosquito pica? O primeiro mosquito infectado pica o ser humano e aí atinge células do fígado que ficam infectadas. Essas células são as células vermelhas do sangue infectadas. E aí um segundo mosquito é infectado ao picar uma pessoa que está contaminada e passa para uma segunda pessoa infectada. Então, o nome dessa doença é a malária. Então, a gente viu esse mesmo ciclo lá no livro, estão lembrados? Malária. Letra B. Explica o que entendeu do ciclo dessa doença e cite os nomes das partes do corpo em que o organismo age e o nome do causador e do transmissor do... Olha só, eu quero inicialmente aí que vocês entendam o que a questão está pedindo. Eu quero que vocês digam o que vocês entenderam, o nome das partes do corpo que o organismo age, o nome do causador e do transmissor, que é o vetor. Então, vamos colocar tudo aqui. Vamos lá, olha só. O protozoário, gente, plasmódio, é transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, né, que transmite a malária. Quando ele entra dentro do corpo, alguns plasmódios vão para o fígado, que é o que a tia acabou de falar, onde eles se multiplicam, enquanto outros vão para as células vermelhas do sangue. E aí, o que acontece? Quando as células vermelhas do sangue se rompem, a pessoa tem febre e calafrios. Como perde muitas dessas células, acaba ficando com anemia. Então, quando a pessoa é picada por outro mosquito, pode infectá-lo. E este pode infectar outra pessoa também, tá? E, por fim, na terceira questão, cite 3 ações para prevenir as protozoas transmitidas por inseto.
Eu posso colocar aqui, ó, usar inseticidas, colocar telas em portas e janelas, utilizar mosquiteiros ao redor da cama, dentre outros cuidados que nós devemos ter. A próxima fichinha de atividades que eu também pedi para vocês fazerem agora, a primeira questão, vocês vão observar essa imagem de pessoas que estão dentro de um ônibus com as janelas fechadas. E aí a letra A ele pergunta, por que o homem de camisa azul parece preocupado? E aí, gente, por que ele parece preocupado? Porque ele está aí preocupado em se contaminar, não é? Com algum micro-organismo, porque tem várias pessoas ao redor dele doentes, então ele pode estar com medo de ficar doente, porque tem várias pessoas aqui perto dele que estão doentes e as janelas estão fechadas. Letra B. Cite como ele poderia se prevenir da doença causada por micro-organismo transmitida pelo ar. Então, nesse caso aqui, o que ele poderia fazer? Ele poderia se vacinar contra a doença, se ela tiver algum tipo de vacina, evitar aglomerações, que são muitas pessoas juntas no mesmo local, não ficar perto de pessoas doentes, lavar sempre as mãos ou aplicar álcool em gel antes de se alimentar, né? E na segunda questão, vamos observar esses quadrinhos, que eles apresentam parcialmente a história do menino que ficou doente e tempos depois se curou. Qual doença transmitida por micro-organismo ele tinha? Então, vamos observar aqui direitinho. O menino estava bem andando de bicicleta. O que foi que aconteceu? Dias depois, ele começou a corizar, começou a espirrar. E aí passou a ter dores de estômago, enjoos, falta de apetite, que nessa imagem ele não quer comer. Começou a ter febre, dificuldade para dormir. E aí, depois ele se perguntou o que é que ele tinha. E aí a gente vai responder aqui. O que é que vocês acham que ele tinha? Essa resposta é meio pessoal, tá, gente? Então, pense aqui direitinho. Será que era uma bacteriose, uma virose? Então, dei um exemplo aqui de doença, uma possível doença que ele poderia estar. E aí a gente finaliza a correção dessas nossas fichinhas. Então, turminha, por hoje é só. A nossa aula de ciências termina aqui. Como tarefa de casa, na segunda aula de ciências, que é a aula atividade, vocês vão elaborar 5 questões com respostas do conteúdo que é para estudar para a prova. Então, vejam o cronograma que foi postado no grupo sexta-feira, vejam que vai cair na prova de ciências, as páginas do livro que vocês vão estudar e elaborem 5 questões com resposta desse conteúdo que vai cair na prova, tá certo? Um grande beijo, turma, e até a nossa próxima aula.